Bom, minhas narrativas autobiográficas. Eu, assim, estava procurando um estilo para colocar essas narrativas. Veja, eu sou um pesquisador etnográfico, então eu tenho por obrigação moral de publicar minha pesquisa, sabe? Então, assim, ser um pesquisador etnográfico não é fácil, você precisa de uma ética. Você vai entrar nos infernos. Então eu vou escolher o estilo literário, tá? Então assim. Bom, então eu quero trazer agora outro tema, tá? Os poligâmicos masculinos. Vamos, meu convite, vamos colocar nossa atenção aos poligâmicos masculinos. Aos homens que têm ou que tiveram mais de uma parceira simultaneamente, porque não pode ser contado sequencialmente. Se você teve sequencialmente mais de uma parceira, não simultaneamente, você é monogâmico. Não estamos falando desse, tá? Desse que encerrou um casamento, ficou um tempo sozinho, encontrou alguém, jurou fidelidade, ficou com ela um tempo. Fiel. Não deu mais, se interessou por outra pessoa, contou, tá? Então, não estamos falando desse, estamos falando de um homem que ama mais de uma mulher simultaneamente. Bom, esse foi meu objeto de pesquisa. Eu comecei na minha própria família. Tem poligâmicos. Tá? Não aprovei o modelo deles. Não aprovei. Então é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, vocês viram como eu fiz com as reportagens, não é? Então assim, eu citei 3 reportagens, em cima dessas 3 reportagens eu criei uma personagem e fiz uma descrição dessa personagem, tá? E criei um roteiro com essa personagem que dialoga com o roteiro dialoga com as 3 reportagens. As 3 reportagens foram a matéria-prima para que eu montasse, tá, aquela história. Bom, eu quero dizer para vocês, eu já falei aí num vídeo anterior, quem acompanha o meu trabalho, que eu gosto muito de mentir. Eu adoro mentir, é uma diversão para mim mentir. Mas como é que é a minha mentira? Eu vou contar aqui como é que é a minha mentira para vocês entenderem um pouco, né? Porra, tem que entender. Ele tá dizendo que é um mentiroso? Então tudo que ele fala é mentira? Não. Não é assim. Meus filhos já sabem. Quando eu pego eles na mentira, quando eu conto a mentira para eles, eles já ficam assim, né? Por quê? Porque eu quero treiná-los o seu bom senso, né? Porque tá cheio de mentiroso aí que tem gente acreditando. Então, eu preciso preparar meus filhos para não acreditar em certas mentiras que são contadas por aí. Então eu mesmo conto mentira e depois eu digo para ele, ó, você não prestou atenção, cara. Ó. Então como é que é a minha mentira? Minha mentira é assim. Vamos dizer que vamos pegar um fato. Um bêbado caiu na calçada. Veja, não é está caído, é um bêbado caiu. Veja o verbo, um bêbado caiu na calçada. Porque eu acho, essa é a verdade, tá? O bêbado realmente caiu na calçada. Estava andando, caiu na calçada. Essa é a verdade. Como que eu poderia contar isso aí? Como que eu vou pegar essa verdade e vou transformar essa verdade numa mentira, tá? Na verdade, eu vou mesclar mentira com verdade. Uma pessoa comum iria contar assim: um bêbado caiu na calçada. Veja, eu sou da literatura. Não teve drama, não teve emoção. Essa cena tá uma cena muito crua, tá?
Já eu chegaria para os meus filhos e diria assim: filho, você não imagina o que eu vi hoje, cara. Eu vi hoje, tá? Tinha um bêbado andando na calçada, ele ia andando assim, você acredita? Tinha um buraco na calçada, ele não viu, ele enfiou o pé na calçada e tombou, sabe? E aí ele estava segurando umas laranjas na mão, rapaz, espalhou laranja para tudo quanto é lado. E o bêbado ficou lá, caído na calçada. Então, olha, a diferença. Aí vem a minha filha, né? Eu falei, aí vem a minha filha, meu filho ficou pra lá. Aí eu vou contar pra minha filha. Aí eu digo, filha, tu não imagina o que eu vi, o que foi. Cara, vi um bêbado andando, sabe? E saiu um cachorro, não sei de onde, sabe? Não sei de onde apareceu aquele cachorro andando assim, feito um louco. E o bêbado não viu o cachorro, tropeçou no cachorro e caiu, tu acredita? E aí depois o cachorro ainda foi lamber a cara do bêbado. Tá? O que tem de verdade nessa história? O bêbado caiu na calçada. É a única coisa que tem de verdade. Tá? Só que se eu falar só o bêbado caiu na calçada, não é literárico. Não é literário. Porra, a palavra não vai sair. Tá? Não, não, não é. Não tem drama, não tem o drama. Tá? Não tem um drama. Não daria para ser uma cena de um filme. Então, eu pego um. Então, assim, eu vou pegar elementos que eu captei desde a minha infância, procurando esses homens poligâmicos, tá? Que eu acompanhei. E veja, tem um problema, né? Eu sou Asperger. Eu sou aquele que entra como discípulo e sai como mestre. Então, assim, eu tenho diversas categorias de poligamos que eu observei. Você já deve conhecer alguns. Não aprovo nenhum deles. Nenhum deles. Tá? Dos poligâmicos que eu observei, não aprovo nenhum deles. E aí, como que você então quer ser um poligâmico? Eu tenho uma proposta de poligamia. Tá no meu canal aí, a Imperatriz, chama lá, uma experiência, tá? Uma experiência científica. Tá aí, uma poligamia com regras, com princípios, porque as poligamias que eu vi, masculinas, né? Depois vamos olhar para as poligamias femininas. Então eu chamo de esses poligâmicos que eu observei, vamos dizer que sejam, eles têm alto potencial sexual, Poderíamos chamar de, mas não seriam tântricos, eles não são tântricos, não são tântricos, tá? Mas o poligâmico é o seguinte, ele tem a sexualidade dele tem uma característica, Ele não é poligâmico porque ele quer, assim como o homossexual. Ele não é homossexual porque ele quer. Ele é. Ele é. Então, assim, o poligâmico ele não é porque ele quer. Ele é poligâmico. Sabe? É a natureza dele. Então, assim, eu, eu tenho uma dificuldade, né? Eu, por exemplo, muita dificuldade de trair. Muita dificuldade de trair. Uma vontade louca de trair. Mas eu tenho princípios. Eu sigo princípios. Tá? Então, assim, eu segurei a monogamia o tanto que pôde. Aí, quando eu traí, eu contei. Quando eu contei, meu casamento acabou. Meus casamentos acabaram. Quando... Ou quando eu decido também, né? Tá? Eu também decido. Tá? Olha, eu quero. Eu decidi que vou trair, quero um amante. Tá? Então, assim, é uma decisão. Mas não é fácil isso, viu? Não é fácil. Não é fácil. O poligâmico, ele... Porque ele se sente culpado, ele se sente o tempo inteiro. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É a natureza. É a natureza. Bom, então voltando, né? Então eu vou
Os sultões, eu chamo de os poligâmicos os sultões. Nós já conhecemos aquele patriarca que tem uma renca de filhos com outras mulheres, né? Tem filhos com a esposa principal e outros filhos clandestinos, tem filhos com as mesmas ideias. Eu conheci patriarca que tinha filhos com amantes tá? Na mesma Na mesma idade, na mesma idade, quando a esposa estava grávida, tinha duas amantes grávidas ao mesmo tempo. Então eu conheci essas histórias. Lá para o norte tem muito disso, tá? Muito disso. Poligamia masculina que eu também não aprovo. Não aprovo. Isso é uma... Eu conheci um poligâmico que tinha ele triângulo, tá? Triângulo. A esposa aceitou a amante, tá? Aceitou a amante. Só que a amante não aceitou a esposa. E aí tinha uma inveja, tá? Porque a amante cobrava tudo que ele queria, tudo que ele dava para a esposa, ela queria para ela. Então a casa era idêntica das duas. Se você tirasse a foto de uma e a foto da outra, não, eram gêmeas, casas gêmeas. O carro das duas era igual, sabe? Poligamia eu chamo de sultão brasileiro. Esse aí é o sultão brasileiro, tá? É o sultão brasileiro. Mas ele pelo menos foi sincero e exerceu a sua poligamia, mas velada, escondida, no meio de traição. Isso aí teve sofrimento para danar. Essa esposa sofreu demais, tá? E essa amante também sofreu demais. Bom, nós temos o caso do jogador de futebol, dos artistas iniciantes, tá? Tem vários deles poligâmicos, tá? Vários deles poligâmicos. Como assim poligâmicos? Como... Porra, o cara tá iniciando a carreira, né? Um jogador de futebol, esse eu conheci, né? Esse eu conheci. Ele era jogador de futebol, estava no segunda divisão, ele treina desde garotinho, nunca teve uma oportunidade assim de se dedicar, né? E aí eu encosto nele, né? Eu encosto nele, porque eu já sabia da relação dele, né? Da relação dele, tá? Ele me contou, pô, eu tenho uma namorada bem mais idosa, tá? E, tá? Beleza, não, aí eu me tornei amigo, você me apresento e tal. Aí, né, eu fui conhecer, né? Conhecer. Tipo, 35 anos mais velho. Tipo, ele tinha 25, sei lá, e ela 58, vamos dizer assim. Uma diferença de idade enorme. Aí ele falou, porra, eu sou focado no meu futebol. Eu sou focado no meu futebol, cara. No meu futebol. Então, assim, se eu ficar com muita mulher, eu vou, sabe, eu me perder com essas novinhas aí, eu não vou. Então, assim, aí nós fazemos uma troca justa. Uma troca justa. Ela tem um homem novo, tá? E eu tenho paz. Eu tenho paz. Eu só coloquei uma condição para ela. Eu falei, pô, você colocou uma condição? Eu coloquei uma condição. A gente pode se relacionar, mas eu sou livre, tá? Eu posso ter outras garotas, tá? Outras garotas. Tá? Ela só impôs uma condição, que os encontros não fossem à noite, nenhum encontro, tá? Ele podia ter quantas garotas ele quisesse, mas levasse para os motéis durante o dia, durante o dia. Então é um cara que vive e usufruía da sua poligamia, tá, de uma forma bem tranquila, tá? Esse sultão brasileiro. Eu também não, porque no fundo ele não trabalhava, não fazia nada, assim. Então eu, para mim, isso aí tem um nome, né, na cultura popular, é o gigolô. A mesma coisa o artista, né? Mesma coisa. Conheci também artistas que... Mas eu quero contar uma história do sultão brasileiro, tá? Vou me colocar como um personagem, tá, na história do sultão brasileiro. Esse aí eu quero contar mais detalhadamente, essa história, tá? Essa história eu vou contar do sultão brasileiro. Eu tô
na universidade. Veja, é uma história, isso aqui é uma história. Qualquer semelhança é mera coincidência. Eu estou pegando arquétipos do que eu vi. Eu estou em frente à universidade quando eu estou fazendo o meu mestrado. A UNB assim, é um mundo, né? É um mundo. E eu estou bem na frente da UNB. Tá? Eu gostava muito de ficar olhando aquelas árvores e tudo. Chega um jovem. Né? Eu, na época, tinha uns 45, então ele deveria ter uns 10 anos mais novo do que eu, uns 35. Esse jovem de 35 chega numa Harley Davidson, uma moto de 1.600 cilindradas, com violão nas costas, uma jaqueta de couro. Tá? Quando ele entra, ele já chega rodeado de meninas, né? E eu, puxa vida, aquele cara, sabe? E aí ele já foi para um cantinho lá, puxou um violão, tocou rodeado de meninas. Assim, me chamou a atenção aquele camarada, né? E aí tá, ficou. Me chamou a atenção aquele biotipo, né? Biotipo agradabilíssimo, cara. Porra, e toca, canta muito bem, muito bem. Me chamou a atenção, né? E ele rodeado de meninas. Outro dia topo com ele de novo, né? E eu tô... Aliás, eu tô observando a moto dele, eu tô olhando a moto dele, as 1.600 cilindradas, olhando os detalhes. E ele chegou, bateu na minha costa e disse: e aí, gostou da moto? Eu falei: porra, bicho, me amarrei nessa moto. Ele falou: porra, eu me amarrei nessa sua barba. Você é de onde? Eu falei: porra, sou de Rondônia. Tal. E começamos uma amizade. Começamos assim, uma amizade rápida, né? Que eu gostei, né? Ele falou... Eu falei: você gosta de moto? Ele perguntou. Eu falei: porra, eu adoro moto. Sempre tive moto, sempre fui... Meu primeiro veículo foi moto, depois o segundo foi carro, sabe? Quando eu vim comprar carro já foi bem, tá? E eu já tive moto Lá no Tocantins eu gostava muito de fazer trilha, sabe? Eu entrava na Ilha do Bananal, no Jalapão, sabe? Rasgava aqueles morros, Javaé, Rio Tocantins, Ilha do Bananal, assim. Eu gostava muito de fazer trilhas. E ele falou: porra, o Jalapão eu nunca fui e tal. Eu falei: uai, meu sonho é comprar uma moto. E aí trocamos. Porra, me dá teu telefone aí. Aí deu meu telefone, deu dele, trocamos. Aí começamos a trocar. Eu sou músico e tal. E uma amizade se iniciou com o Sultão. Essa amizade, tá, foi evoluindo tal, e eu, assim, interessado, aquele cara rodeado de mulheres. Quando ele chegava, assim, as mulheres eram, tá, ele tinha um padrão europeu, tá, cabeludo, tá, estilo atlético mesmo, sabe? Sem barriga, cara que malha, cara que cuida do seu corpo, cuida da sua aparência. E assim, tinha um trabalho lá na universidade belíssimo, belíssimo, um trabalho assim exemplar que todo mundo batia palmas pro cara, né? E ainda por cima o cara vivia tocando violão. Porra, não tinha... O cara, todo mundo gostava de ficar do lado do cara. Lá perto dele não tinha tristeza. Não tinha tristeza. Falei: porra, eu preciso investigar qual que é desse cara, né? E aí fomos, né? Fomos falando de como era. Eu falei: cara, eu tô separado, mas eu convivo junto com a minha ex-esposa por conta dos filhos menores. Nós estamos administrando e tal. E ele falou: eu sou um chutão. Eu falei: como assim, cara? Ele falou: eu sou um chutão. Eu tenho várias esposas. Aliás, eu tenho várias mulheres. Talvez eu tenha uma esposa, mas eu tenho várias mulheres. Eu tenho as mulheres que eu quiser. Falei: não, bicho, isso não é possível. Não é possível. Você tem que me explicar isso. Aí eu falei da minha pesquisa, mas assim, rapidamente, né? Eu falei: olha,
Eu, assim, eu não consigo ser. Eu sei que eu sou poligâmico, mas eu não consigo achar um formato para minha poligamia, tá? Eu não encontro parceiras que concorde com isso. Então, assim, eu quero aprender como é que é a sua poligamia. Você se importa de me mostrar a sua estrutura para mim observar? Ele falou, ai, cara, vamos, eu vou te convidar para uma festa com a minha rainha, com a minha rainha. Vou te apresentar a minha rainha, tá? Minha abelha rainha, minha abelha rainha. Eu falei, ué, tá bom. E eu fui, né? Fomos numa festa que ele me convidou e ele me apresentou, né? Ele tinha então 35 e ela deveria ter já por aí, uns 50 e quase 60, 58, 56, tá? Por aí, nessa faixa de idade. Tá? Aí me apresentou, tal, essa é minha rainha, essa aqui eu devo tudo a essa mulher, devo tudo a essa mulher. E eu falei, poxa, eu quero conhecer agora a característica dessa mulher que aceita esse homem, tá? Ficar com esse monte de mulheres e ela não se importa, ela não tem ciúmes. Eu quero estudar esse núcleo, esse grupo eu quero estudar. Eu colo na... E aí eu fiquei até meio sem graça, né? Porra, eu vou ficar aqui conversando com a esposa do cara, sabe? Eu tenho uma ética, né? Uma conduta de cavalheiro, tá? E ele falou, não. Eu falei, olha, eu vou... ele quis sair, né? Eu falei, olha, eu vou... Ele falou, não. Fica conversando com a fulana aqui. Vamos dar um nome para ela? Vamos dar um nome para essa personagem. Vamos dar um nome. Vamos chamar de Maria. Fica conversando com a Maria aqui, que eu vou tomar um drinks ali, eu vou tocar ali naquele grupo dos meus amigos. As meninas estão me chamando ali, acho que para dançar, eu vou dançar um pouco. Fica conversando. E eu, bom, se ele permitiu, vou conversar. Conversando. Eu falei, é muito bacana o seu esposo. Ele falou, esse é um menino, é um menino de ouro, ele é um menino de ouro. Eu falei, pô, ele te conheceu onde? Eu falei, na universidade, ele me falou de você, que você é de Rondônia e tudo. Eu falei, pois é, eu sou de Rondônia, sou... E aí contamos um pouco da nossa história, né? E ela me contou que tinha um cargo importante, sabe, sei lá, num departamento grande, numa ONG, onde essa ONG tinha eventos e tal, então tinha muita gente participava desse, uma mulher com muitos contatos, com muitos... E aí eu fui sondar mais, né, mais sobre como que era aquela relação. Como era aquela relação? Bom, o que eu percebi, né? O que eu percebi daquele casal? Ela, por ser bem mais velha, também queria um esposo mais novo, mais bonito, né? E ele colocou como condição: eu vou ser sua esposa, mas eu quero ser livre. E ela aceitou a condição. Só que ela tinha um comportamento diferente. Ela não gostava, diferente do jogador de futebol, que gostava que os encontros fossem lá longe, que ela nem soubesse. Essa não. Essa queria de perto. Então ela colocou outra condição: eu vou escolher as suas esposas. Então as suas mulheres que vão sair, eu vou escolher. Eu observei que essa matrona era uma feminista, bem avançada e bissexual.
bissexual. Então ela vivia também rodeada de mulheres. Ela rodeada de mulheres, ele rodeado de mulheres. Tá? Ele muito bonito, ela muito influente. Muito influente. Uma mulher influente, uma mulher dominadora, uma mulher imperatriz. O sultão, na verdade, era ela. Ela era o sultão. Ela era que comandava tudo aquilo, aquela festa. E esse grupo fazia experimentos na área da sexualidade. Eu fiquei sabendo de alguns experimentos muito positivos, tá? Outros duvidosos, tá? Outros duvidosos. Tá? Então esse grupo, com esse masculino, rodeado de mulheres, formou-se um grupo poligâmico, tá? Que eu chamo de sultão brasileiro. O único sultão parecido mesmo, e o único sultão negro que eu pesquisei foi o Catra, MC Catra, o único negro, tá? E foi a poligamia mais justa que eu conheci, tá? Foi a do Catra. As outras, nenhum era um masculino dominante, nenhum era um masculino alfa, nenhum era um masculino com alto potencial sexual. É isso aí.